Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus aqueça os nossos corações. Com relação à Vila Cristã, já que o nosso irmão falou, então, para quem conhece, eu vou falar na Vila Cristã lá de Águas Lindas de Goiás, a Comunhão Espírita de Brasília ganhou de presente. Então, a Comunhão Espírita, hoje em dia, ela administra, está desenvolvendo trabalhos junto à comunidade, trabalhos assistenciais, evangelização, estudo sistematizado da doutrina espírita, cursos profissionalizantes, um trabalho maravilhoso lá na Vila Cristã de Águas Lindas de Goiás. Tá? Você pode entrar no site, Vila Cristã com 2 L's. Então nós estamos lá trabalhando lá, começa dia 16, um trabalho maravilhoso. Tá? Certo? Bom, o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a missão do trabalhador voluntário espírita. Vamos fazer aqui uma provocação de qual é a verdadeira missão desse voluntário, certo? Mas para que nós possamos chegar nesse objetivo, nós adotamos um estudo de uma forma bem didática. Então, vamos propor uma abordagem gradual, divididas em 3 partes, em 3 momentos distintos. E esse estudo vai sempre seguir a visão doutrinária do Espiritismo. Na primeira parte, nós vamos questionar qual é a maior missão do ser humano aqui na Terra. Então, como seres humanos, como cidadãos de bem, como cidadãos e cidadãs, qual será a nossa maior missão aqui na Terra? Independente da nossa escolha religiosa, até mesmo se eu tenho ou não uma escolha religiosa. No segundo momento, nós vamos falar sobre a missão dos espíritas, daquelas pessoas que abraçaram a doutrina espírita como a sua conduta, com a sua doutrina de conduta de vida. Então, quem são os verdadeiros espíritas? E qual a missão do espírita? Independente da sua atividade, no seu trabalho remunerado e no seu trabalho voluntário. Qual a missão do espírita? E, finalmente, no terceiro momento, nós vamos nos questionar, então, qual é a missão, a verdadeira missão, a principal missão do trabalhador voluntário espírita. Nessa apresentação, nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, até porque ele é muito vasto. Mas nós queremos provocar aqui, levantar questões primordiais para as nossas vidas. Então vai ser a provocação da reflexão de quais são as nossas missões, como ser humano, como espírita e como eventual, para quem assim já escolheu, ser um trabalhador voluntário espírita. Nós podemos afirmar aqui, neste momento, sem medo de errar, neste salão, todos nós aqui presentes, me permito falar, encarnados e desencarnados, nós estamos incluídos em pelo menos um desses 3 momentos, um desses 3 momentos, como ser humano, como cidadão, como espírito, imortal, encarnado ou desencarnado. Nós estamos aqui como espíritas ou como trabalhadores espíritas, mas todos nós aqui, nesse salão, eu posso falar sem errar. Estamos aqui em alguma dessas situações. Se eu frequento esta casa e não sou um trabalhador espírita, e muito menos espírita, pelo menos eu posso estar aqui procurando uma resposta para as minhas aflições, para as minhas questões emocionais, as minhas questões espirituais e as minhas questões familiares. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, está aqui para acolher a todos nós, com a misericórdia infinita do Pai. Então vamos refletir sobre a maior missão do ser humano aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 860, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele recebe dos espíritos superiores, como parte da resposta a essa pergunta, 860, que parte da resposta, abre aspas,
O objetivo único da vida é fazer o bem e evitar o mal, na medida do possível, ainda mais se esse mal pode causar um mal ainda maior. Então, se me permitam repetir, qual é o nosso maior objetivo como ser humano? O nosso objetivo único da vida é fazer o bem e evitar o mal, na medida do possível, ainda mais se este mal pode causar um mal ainda maior. Então eu até brinco assim, está resolvido. Já descobrimos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão aqui, é fazer o bem. Tá, é legal, então vamos embora, não precisa mais assistir aula, não precisa assistir mais palestra. Tá certo? Não. Nós estamos aqui para descobrir como é que eu vou fazer esse bem. Como que eu posso ajudar o próximo? E fazendo bem, primeiro, qual é o próximo que está mais próximo de mim mesmo? Quem dá a dica aqui? Qual é o próximo que está mais próximo? Eu mesmo. Então eu tenho que fazer o bem primeiro para mim mesmo, depois para os próximos que estão à minha volta. Mas vamos chegar lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação de Allan Kardec, que na verdade é a codificação ditada pelos Espíritos, no capítulo 17 do livro, esse capítulo é titulado Sede Perfeitos, e no item 3 nós temos um item famoso chamado O Homem de Bem. Allan Kardec enumera cerca de 5 dezenas de virtudes. Eu contei, me deu o trabalho de contar. Eu enumerei 55 virtudes incluídas nesse item, tá? Que o ser humano pode acumular simplesmente vivendo para a prática do bem. Eu me incluo aqui nessa parte, porque ele diz assim, viver para a prática do bem, ou se esforçar para a prática do bem, está lá no item, no final desse item. Eu me incluo humildemente aqui, nessa primeira parte do meu estudo. Eu estou tentando ser um homem de bem, eu estou me esforçando para ser um homem de bem. Então eu já vou dizendo logo que eu estou na primeira parte do estudo, tá? Eu me incluo na primeira parte, como um ser humano que está buscando fazer o bem, que eu já descobri que é a maior missão que nós temos aqui na Terra. E dentre essas dezenas de virtudes, eu gostaria de citar apenas o primeiro parágrafo desse item, que é muito grande, dá um estudo assim de 2 horas só para falar do homem de bem. Então me permitam ler só o primeiro parágrafo do homem de bem. Abre aspas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, em sua maior pureza. Se o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios erros, pergunta a si mesmo se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que reclamar dele, enfim, se fez aos outros o que quereria que se fizesse para com ele. Fecha aspas. Só esse primeiro parágrafo que dá um estudo aqui de 1h30, só para falar da nossa tentativa de fazer todo o bem que nós podemos fazer. Se nós negligenciamos uma ocasião de ser útil, aparece uma oportunidade, uma situação, eu não tenho tempo agora, porque eu estou com compromisso, eu estou indo lá para o André Luiz dar uma palestra, então eu não tenho tempo. Será que eu podia ter sido útil? Eu perdesse 2 minutinhos ali e ajudasse alguém? Então, será que eu estou negligenciando? Então, vai o questionamento. Será que na hora que eu for fazer a palestra do André Luiz, essa palestra vai ser útil para as pessoas que vão assistir, tanto os encarnados quanto os desencarnados? Então eu tenho que me questionar, o que eu estou fazendo é útil para mim? É útil para o meu próximo? Então já está aí, começa aqui algumas dicas de como fazer o bem, de como procurar o bem do próximo, começando com o meu próprio bem. Vamos lá. Para ser um homem de bem ou uma mulher de bem, não é necessário ser espírita, mas para ser um bom espírita
é necessário ser um homem de bem ou uma mulher de bem. Me permitam repetir essa frase para nós nos refletirmos. Eu preciso ser espírita para fazer o bem? Não. Quantas pessoas fazem muito bem, talvez fazem até mais do que todos nós aqui juntos, não são espíritas. Mas só tem um detalhe, eu só descobri isso estudando a doutrina espírita. Então, para eu chegar a essa conclusão, essa é uma frase que eu tenho feito nas palestras, eu só consegui chegar a essa conclusão estudando a doutrina espírita. Então, é um paradoxo. Mas vamos voltar à questão. Para ser um homem de bem ou uma mulher de bem, não é necessário, não é obrigado a ser espírita. Mas para ser um bom espírita, que eu acabei de dizer que eu estou tentando ser, eu estou me esforçando para ser um bom espírita, eu preciso ser um homem de bem, ou aquele que é uma mulher de bem, certo? Eu preciso me esforçar para fazer o bem, para evitar o mal, para ser um bom espírita. Mas então vamos lá para a parte prática. Como é que eu posso ser essa pessoa de bem? Bom, que tal seguir os mandamentos de Jesus conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, abre aspas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos à prática. Como fazer isso? Como amar a Deus e amar ao próximo? Que tal nós ajudarmos as pessoas? Não, mas eu lhe ajudo. Que tal nós ajudarmos mais as pessoas? Que tal nós sermos mais cordiais, mais atenciosos com as pessoas? Tratar as pessoas com gentileza. Lembra? Gentileza gera gentileza. Dar atenção para quem necessita. Enfim, levar a nossa luz de todos nós aqui, para as pessoas que nos rodeiam. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus nos convoca. Ele não convida, nem ele nos convoca, abre aspas. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Depois de um certo tempo, depois de uma certa prática, fazer o bem se torna natural, a nossa vida melhora, e a vida das pessoas à nossa volta também melhora. Eu gostaria de falar bem rapidamente, porque eu tenho que passar para a segunda parte, de um pequeno exemplo que quem quiser seguir, uma dica que eu dou. As pessoas que nos abordam na rua, você pode me dar uma comida, pode me dar um dinheiro, pode me dar alimento, isso que me incomodava demais. Eu fui no mercado, no atacado, comprei 6 quilos de feijão, 6 saquinhos de 1 quilo de feijão, 6 saquinhos de 1 quilo de arroz e montei 6 kits. Um kit com arroz e feijão, outro kit, e montei as sacolinhas reforçadas. Eu coloquei no meu carro, nos assoalhos, naqueles porta-treco que tem embaixo do assoalho, embaixo do banco, e deixei lá. Aí eu vou para um shopping, eu vou para um centro comercial, uma quadra comercial, aí vem aquela pessoa, posso lavar seu carro? Se o carro estiver sujo, eu tiver com dinheiro, na hora eu dou 15 reais e ele lava meu carro. Senão, olha, hoje eu não vou querer. Quando eu volto, eu dou R$1, isso aí para mim não vai fazer nenhuma falta. É mais fácil eu dar R$1 do que você não dá e a pessoa ficar, você sai, ela sai te xingando assim. Vai ser de cada um. Aí eu pergunto para esse guardador de carro, para esse lavador de carro, o senhor aceita 1 quilo de feijão? Eu tenho que perguntar para saber qual é a situação da pessoa. Eu não posso nunca chegar assim e jogar as coisas na pessoa. Isso a gente aprende. Bom, aí eu aceito e tal. Aí eu dou o feijão e o arroz. Bom, já teve gente que chorou, já teve guardador que me abraçou, já teve gente que falou assim, faz tempo que eu não como feijão na minha casa. Então assim, eu já me emocionei. O próprio lavador de carro, ele lavou, eu paguei o lavador. Você aceita um feijão, um arroz? Então assim, fazia, sei lá, um mês que ganhava comida na rua e tudo, comprava aqueles, mas ele não tinha como fazer um feijão em casa. Então uma dica, pequena dica, qualquer pessoa pode fazer isso. Uma pequena dica de como ajudar sem assim, né, sem maiores compromissos. Vamos para a nossa segunda parte.
Vamos falar da missão dos espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nas instruções dos espíritos, no item 5, chamado Advento do Espírito de Verdade, no último parágrafo recebemos a seguinte convocação desse Espírito superior, abre aspas: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Fecha aspas. Queremos lembrar que o Espírito de Verdade, até como foi dito aqui hoje, ele foi aquele Espírito superior, que liderou a legião de espíritos superiores, na verdade um Espírito puro, que liderou a legião de espíritos superiores, que produziram toda a obra da codificação espírita. Allan Kardec só escreveu, compilou, ele teve um trabalho muito grande, como didata, como pedagogo, mas o trabalho maior foi dos espíritos, conduzido por Espírito da Verdade, que muitos dizem que é o próprio Jesus, o Espírito mais puro, mais elevado sobre a face da terra. Então vamos lá, qual é a missão dos espíritos baseada na máxima amai-vos e instruí-vos? Que tal participarmos do movimento espírita, frequentar a casa espírita, assistir às palestras públicas, como nós estamos fazendo aqui, conhecer os outros espíritas, participar dos eventos beneficentes, participar dos encontros temáticos, bazar, feira do livro, feira de artesanato, tudo que as casas, no caso, a nossa casa promove, né? Os eventos beneficentes, os encontros temáticos, encontro da mocidade, da juventude, melhor idade, enfim, as apresentações culturais e artísticas que a casa proporciona. Isso é missão espírita. E essa é a parte do amai-vos. É pelo amor que nós participamos do movimento espírita. Mas espera um pouquinho, tem a parte do instruí-vos, que é importante também. E o espírita, então, tem como missão de se matricular e frequentar os cursos de estudo sistematizado, os cursos de estudo aprofundado, depois participar dos grupos de educação da mediunidade, depois participar dos grupos mediúnicos, se assim desejar, e participar de outros cursos que por acaso a casa vem oferecer. Curso de dirigente para dar aula, nos cursos de estudo sistematizado, curso de palestrante, no caso a FEDEF, né, que proporciona, mas as casas convidam, né, dentro das suas casas, olha, a Federação Espírita do Distrito Federal está oferecendo cursos, Federação Espírita Brasileira. Então, participar dessas atividades. Mas aí eu sou espírita, mas, nossa, tudo isso. Eu sou obrigado a fazer todos esses cursos do espiritismo? Vamos trabalhar com bom senso, né? Alguém é obrigado a fazer alguma coisa aqui na casa espírita? Ninguém deve ser obrigado a nada. Quem nos obriga é a nossa própria consciência. Como é que eu posso ser um verdadeiro espírita se eu não procuro a instrução, amai-vos e instruí-vos, se eu não procuro o conhecimento da minha própria religião, da minha própria doutrina? Eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Vamos deixar essa pergunta para que a nossa própria consciência responda. Porque cada um tem o seu próprio tempo, cada um segundo as suas obras. Eu vou falar de mim em poucos segundos. No Espiritismo, no Rio de Janeiro, eu frequentei uma casa durante 6 anos. Eu só ia à palestra, tomar passe e assistir os encontros temáticos de carnaval e de fim de semana. Eu não consegui estudar naquela época. Eu não consegui fazer trabalho voluntário naquela época. Aquilo foi o meu momento. Então, não tem questão de estar certo ou de estar errado. A questão é do seu momento. A questão é o momento de cada um, e isso é individual. Eu fiquei 6 anos lá. Eu matriculei no estudo sistematizado, assisti uma aula e não consegui mais ir. Eu tentei fazer trabalho voluntário, fui um domingo e não consegui nos outros. Lá no Rio de Janeiro, durante 6 anos, eu não conseguia participar de uma coisa, mas de assistir palestra, uma passe, toda quinta-feira, durante 6 anos. Então eu era espírita. E li muito livro. Eu li Nosso Lar, li Mensageiro, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Paulo Estevão, li muitos livros.
mas estudar na casa espírita naquela época eu não conseguia. Vamos lá, isso aqui é só para dizer como cada um tem o seu momento. E finalmente, na terceira parte, agora sim, já preparados, entendendo qual é a nossa missão como ser humano e qual é a nossa missão como espírita, agora vamos falar em 10 minutos sobre a principal missão do voluntário espírita. O que norteia verdadeiramente a vida do trabalhador espírita? Eu arrisco a dizer, com todo o nosso estudo, com todo o nosso questionamento, é uma palavrinha mágica: compromisso. Quando somos convidados ao trabalho não remunerado na seara do Cristo, muitas vezes ouvimos lá fora, não na casa espírita, tá? A gente só ouve lá fora isso, tá? As críticas assim: nossa, você trabalha de graça naquela casa espírita, você trabalha tanto, não te pagam nada, como é que você aguenta? O trabalhador espírita ouve isso lá fora, ouve. E aí a gente não vai retrucar, a gente não vai, porque isso é um problema nosso, não é da pessoa que está te perguntando. Às vezes é um parente seu, às vezes é o seu próprio cônjuge, seu irmão, seu filho. Você tem que equilibrar isso, você tem que dar atenção à sua família, ao seu trabalho, à sua comunidade. Mas você vai separar um tempo e vai fazer o trabalho voluntário que você assim desejou, que a sua consciência assim determinou. E vai estudar para entender cada vez mais por que você faz esse trabalho. Por isso que é importante o estudo. Participar do estudo sistematizado, participar dos encontros temáticos com Cristo, mediunidade com Jesus, e por aí vai. É importante o estudo até para entender e se fortalecer para não desistir do trabalho. Porque eu preciso estudar, eu preciso conviver com os outros trabalhadores. Aquele trabalhador que está desistindo, que tem problema, você vai lá e abraça. Por que você está querendo sair? Com muito respeito, com muito amor. E você resgata. Porque às vezes você está pensando em sair, mas aquele lá está pior ainda. E você, quando vai ajudar o outro, você se salva. Você não desiste, porque você percebe que naquele grupo, naquela casa, a sua missão é ajudar os outros irmãos que estão com dificuldades. Entende? Então, inclusive, esse é o maior trabalho voluntário. É acolher o próximo, é amar o próximo e se instruir para amar cada vez mais. Vamos lá. De novo, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça dentro de uma casa espírita. Mas como posso ser coerente? Mais uma provocação aqui, gente. Presta atenção na provocação. Como eu posso ser coerente com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos dessa doutrina tão abençoada, tão maravilhosa, que me deu tantas oportunidades de estudo, e eu não querer retribuir, eu não ter gratidão por esta casa, por esta doutrina, eu não agir pela graça de Deus, pela graça de Jesus, pela graça da doutrina, eu vou trabalhar de graça. Por isso que está a palavra de graça, porque eu tenho a graça. É para refletir mesmo. Por que eu faço alguma coisa de graça? Porque eu já recebi a graça, então vou fazer pela graça. Eu vou fazer já agradecido. Eu vou fazer aquilo porque eu já fui ungido. Agradecido é ungido por Deus. Tá certo? Bom, vamos colocar em prática isso? Mas antes é preciso modificar nossos pensamentos e atitudes, como nós estamos fazendo aqui com esse estudo, estamos refletindo. É preciso abrir mão de algum conforto. Isso é, como nós estamos aqui com esse calor aqui, eu não sei quanto que está aí, e nós estamos aqui abrindo mão do conforto, de estar em casa, de estar em outros lugares. Estamos aqui na casa espírita para assistir a palestra, tomar o passe, nos religar com Deus, nos religar com a espiritualidade. Então nós largamos o conforto do que nós estávamos fazendo para estarmos aqui. Se fosse confortável, qualquer um faria. Fazer coisas diferentes não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil ser espírita, talvez todo mundo fosse espírita. Então, se 210 milhões de brasileiros, 3 milhões são declaradamente espíritas, digamos que chegue a 20 dos simpatizantes, 20 milhões das pessoas, mas a maioria não é.
porque não é fácil. Não é fácil. Para assumir compromissos com o movimento espírita, é preciso um pouco de desconforto. É preciso romper com o comodismo e com conceitos antigos. Por isso falamos tanto em sair da zona de conforto. Para quê? Para fazer a diferença. O trabalhador voluntário espírita é aquela pessoa comum, como nós aqui, anônimos, mas que fazemos a diferença na vida das outras pessoas. Aliás, essa, se não for, deveria ser a proposta. Fazer a diferença para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o marido, para a mulher, para os nossos irmãos. Fazer a diferença. Por que essas pessoas nos amam tanto? Porque nós fazemos a diferença na vida delas. Por que não fazer a diferença a outras pessoas, na comunidade, na vizinha, no próprio prédio onde nós moramos? Eu morei num prédio que eu cumprimentava todo mundo. Eu tentava ser o mais simpático. A minha sogra, na época, estava morando lá, estava lá em casa, mas enfim, ninguém é perfeito. E ela, uma vez, numa discussão, disse assim: todo mundo aqui no prédio acha você a pessoa mais antipática. Na época eu não era espírita, eu tomei um choque, eu tomei uma ofensa, mas mesmo assim eu estou pensando isso até hoje. Por mais que eu tente ser simpático, vai sempre ter gente que acha, não que você é antipático, mas que você é a pessoa mais antipática do prédio, ou da quadra, ou da rua. Cuidado, pense nisso. Então, assim, não dá para agradar todo mundo, mas a gente se esforça. Vamos lá. No meu caso, para justamente tentar ser simpático, eu comecei a trabalhar como monitor de turma no estudo sistematizado, lá na Comunhão Espírita. Durante 5 anos, 10 turmas, eu era monitor de turma, auxiliar de turma, faz aquele trabalho administrativo. Depois de 5 anos, Luciano, vai dar aula, vai dar aula. Eu não, vai dar aula. Fiz o curso de dirigente, formação de dirigente, e dei aula durante 6 anos e meio, foram 13 turmas, certo? E agora eu dei um tempo, ano passado, e comecei a fazer a formação de palestrante, para assim, eu já tinha caído na zona de conforto. 6 anos e meio dando aula na mesma turma, mudava os alunos, mas aquilo já estava cômodo para mim. E foi interessante, assim, aconteceu uma situação lá, e eu pedi para sair do estudo sistematizado. Eu pedi para sair. Fiquei chateado na época, mas na mesma hora, no mesmo dia, eu falei assim: sai da zona de conforto, e vai dar palestra, e vai trabalhar em outras casas, vai para a Vila Cristã, tá certo? Então, assim, tudo no seu devido lugar. Vamos lá, que meu tempo aqui está estourando aqui. Nesse mesmo tempo, entre trabalhar como monitor e trabalhar como dirigente de turma, nós aqui no Guará formamos um grupo, nós nos unimos numa casa, numa residência, começamos a fazer o Evangelho no lar, todo fim de semana. E depois de 3 anos e meio, vamos fazer a diferença, vamos para a rua. Procuramos um abrigo para crianças, não deu muito certo, já tinha muitos grupos trabalhando lá e tal. Aí voltamos para casa: poxa, a gente está querendo ajudar e não estamos conseguindo. Vamos para a rua, vamos fazer sopa e entregar na rua. Bom, para resumir, porque eu só tenho 2 minutinhos, e eu vou passar um pouquinho. Isso. Nós começamos a fazer a sopa, entregar uma vez por mês, depois passamos para 2 vezes por mês, e já estamos fazendo essa entrega do alimento todo fim de semana. Mas nos outros dias eles não comem. É porque a gente faz o que a gente pode. Cada um faça aquilo que você pode, certo? Então, o grupo faz o Evangelho no lar, nós nos reunimos, e nessa casa nós temos espíritas, católicos, umbandistas, frequentadores, eu não sei como é que chama, quem frequenta o Vale do Amanhecer, pessoas que não têm uma prática de religião, mas que vai lá no Evangelho, tá certo? A gente estuda o Evangelho, estuda o livro dos Espíritos, já estudamos o livro dos Médiuns, enfim, nós estamos ali para estudar, para nos preparar para o trabalho assistencial, dentro da casa, ou indo para a rua, fora da casa. Você tem que estudar para poder, como a gente fala, aguentar o tranco.
Porque nós temos problema, muitas vezes não é com a pessoa da rua, é com os próprios integrantes do grupo. E a gente desiste. Ou até convida alguém do grupo para ir embora. Então, assim, você tem que estudar. Você tem que se unir no Evangelho lá. Para que você fortaleça o grupo dentro da casa. Então, assim, para encerrar. Primeiro que o aprendizado é maravilhoso. Já vai fazer 5 anos esse trabalho de alimento na rua. Quando não é uma sopa, é um lanche, às vezes não é uma feijoada, uma galinhada, todo fim de semana. E a gente vai com uma camisa, né, que a gente escreveu, é bom ser do bem. A primeira coisa que eles perguntam, de que igreja vocês são? A nossa resposta é, nós somos uma família. Nós somos irmãos. E outro dia, um irmão desse, vocês são de que igreja? Nós falamos, somos uma família. Eu falei, eu lembro de vocês. Depois de quase 5 anos, esse grupo o pessoal de rua já lembra da gente. Mas não para a gente ficar famoso, não é isso. Pelo contrário, é para a gente valorizar o outro e eles valorizam o nosso trabalho. Nós agradecemos por comer o nosso alimento, nós agradecemos por comer a nossa sopa. E muitas vezes o morador de rua pergunta, o que eu posso fazer por vocês? Eles perguntam, o que é que eu posso fazer por vocês? Eu posso doar dinheiro? Não. Eu posso doar alguma coisa? Não. Nós simplesmente pedimos, faça uma prece para que este trabalho não termine. Ore pela gente. Então muitos deles pedem oração e muitos deles fazem oração para o povo. É muita emoção. Bom, e para encerrar, realmente, nós estamos aqui hoje para incentivar, para valorizar o trabalho voluntário dentro e fora da casa espírita. O trabalho organizado sempre em grupo. Eu ia falar, pode fazer sozinho? O trabalho assistencial pode, mas não é recomendável. Rapidamente, uma senhora perguntou, eu faço um trabalho sozinho, todo mês eu junto meus amigos, meus vizinhos me dão alimentos, eu faço aquilo tudo sozinha e vou numa casa e dou. Maravilha, irmã, mas no dia que a senhora ficar doente, quem vai fazer esse trabalho para a senhora? Esse trabalho não vai ser feito naquela época. Se a senhora se mudar, se a senhora for embora, né? Quem vai fazer o trabalho se a senhora faz sozinha? Então, pode fazer sozinho? Pode, mas faça em grupo, fortaleça um grupo. E os grupos aqui já existem nessa casa de assistência. Procure o seu dirigente, procure aqui a secretaria, certo? Para saber quais são as atividades que eu posso ajudar, tá certo? Então esse é o convite. Procure qual trabalho voluntário que esteja disponível aqui nesta casa. É lógico se tem algum pré-requisito, tá certo? Porque o maior pré-requisito